Você já deve ter ouvido muita propaganda de filamento premium. Todo mundo adora falar que o seu próprio produto é premium, né? Porque é chique você falar isso. E tem uma modinha de gourmetização de tudo atualmente, né? Mas nem tudo nessa vida que se chama de premium é premium de verdade. Mas nesse vídeo eu quero trazer para vocês um filamento que está colocado aí no mercado como premium, e eu já venho testando ele há meses, tá? E eu quero trazer para vocês a minha opinião a respeito desse filamento. E hoje é um dia bem especial porque, além de tudo que a gente já faz aqui no canal, testa, calibra, testa em impressoras diferentes e tudo mais, hoje a gente tem a primeira aparição do nosso novo amigo que vai estar com a gente aí em todos os reviews de filamento, que é o analisador de umidade da Toledo Balanças. Tá? Eu vou fazer um vídeo de review só sobre esse analisador. É um aparelho que faz a medição de umidade do filamento para a gente poder dizer se esse filamento, qual é a tolerância à umidade desse filamento e se ele vai te dar problemas aí com umidade ou se você pode ficar mais tranquilão dependendo da região onde você vive e tudo mais. Gente, tá tudo ligado aqui? Agora vamos para a câmera principal e vamos começar a falar sobre os filamentos da Dynalabs. Tem cores sensacionais, é um filamento top, mas não é perfeito. Então isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Beleza? Então, vamos inventar. Fala, inventor! Seja bem-vindo ao canal. Hoje é dia da gente fazer o review sobre um filamento premium, o Dynalabs. Eu tenho duas linhas aqui do Dynalabs, do PLA deles. Um é o PLA in gel e o outro é o PLA boutique. São duas linhas. O in gel é considerado aí como o PLA basic, tá, da Dynalabs. Eu não acho nada de basic, tá? As cores são únicas e são bem diferentes e são cores sensacionais, tá? E o outro é o PLA boutique, que é um PLA especial feito com um material que dá um acabamento mais matizado, tá? Um acabamento mais fosco, e ele tem ainda aditivos que fazem com que o filamento se expanda conforme ele vai esfriando, fazendo com que as camadas fiquem com aquela sensação de que as camadas foram impressas com uma resolução menor, ou seja, ele dá aquela fechada nas camadas, dando um acabamento muito mais bonito aí as peças que você está produzindo. E antes que venham falar aí, igual vieram nos outros vídeos, falando, pô, ele fala que gosta de engenharia, que faz os projetos e tal, mas ele imprime um monte de bichinho bonitinho. Gente, é PLA, tá? Então assim, por mais que o PLA seja um material resistente, ele tem um certo nível aí de resistência mecânica, o principal foco do PLA, o principal objetivo pelo qual as pessoas compram o PLA é justamente para fazer impressões de produtos estéticos, bonitos, e não para você projetar um motor, uma engrenagem, algo que realmente vai precisar de resistência. Então, para eu fazer o review de um PLA, é óbvio que eu vou imprimir coisas que sejam esteticamente bonitas, para poder mostrar para vocês a qualidade do acabamento do PLA, e para que vocês também possam avaliar se a cor, se o acabamento, se a qualidade desse filamento vai suprir a tua necessidade aí de imprimir o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de produto, ok? Então, os testes sim, não são testes funcionais, né, de produtos funcionais, mas a gente tem os testes que são os testes de impressão com a questão de dimensionamento para garantir que o filamento tem qualidade, especialmente na questão de dimensionamento, porque mesmo não sendo funcionais, existem esses produtinhos aqui, ó, que são impressos direto na impressora, já no formato, e precisam ter movimentação, tá? Especialmente os fidgets, que tá muito aí, tá explodindo aí
no Trend Topics a respeito de impressão 3D. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que eu não recebo absolutamente nada para fazer o review dos filamentos, tá? Quem produz os filamentos, quem fabrica, quem vende, manda os filamentos, a gente faz testes, imprime, exaure aí, tenta forçar o filamento no limite para ver até onde a gente consegue ir, mas eu não recebo nem sequer comissão a respeito da venda dele, ou seja, não vem nenhum tipo de recompensa aí para eu ficar falando bem do filamento, ok? Por isso é um review completamente independente e que eu vou falar sim dos pontos negativos desse produto. Não existe produto perfeito no mercado e os fabricantes sabem disso. Então eu vou falar para você quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos desse produto para que você saiba o que esperar quando você comprar esse produto. E sempre que possível eu dou aquela dicasinha de como contornar esses probleminhas que os filamentos podem apresentar dependendo da impressora que você está utilizando. Falando em impressora, eu testei ele com várias impressoras diferentes, ok? Então foram aí 3 impressoras que são técnicas... Não, na verdade são 4, tá? Porque Creality já dá pra gente dividir em 2 categorias fácil aí. Então vamos começar. Bambu, tá? Eu imprimi ela na X1 Carbon, inclusive no review da X1 Carbon, a gente já fez impressões com ela, com multicolor, tá? Já vou falar sobre esse modelo aqui. Também fiz testes, e assim, ó, Bambu, não tem nem o que falar, tá? Porque assim, é você colocar o filamento nela e ela simplesmente imprimir, tá? E imprimir com qualidade. Esse modelo aqui, que foi o modelo que a gente imprimiu lá no review da Bambu X1 Carbon, tá? Foi impresso com o perfil padrão de PLA da Bambu, só rodando a calibração automática dela, tá? E a qualidade da impressão é assim, impecável, tá? O que demonstra não só que a impressora é premium, mas demonstra que o filamento também é premium, ok? Fiz as impressões também na FlashForge. Assim, ó, vou falar para vocês, FlashForge e Bambu, para mim, parecem que são clones uma da outra, tá? Em questão de qualidade, em questão de você ir lá, colocar o filamento, não precisar ficar fazendo firula, não precisar ficar fazendo fine tuning, você só coloca o filamento e ela sai imprimindo e imprime com qualidade utilizando o perfil padrão. A única diferença é que Bambu tem multicolor, FlashForge não tem, FlashForge é uma cor só, tá? Mas FlashForge também não tenho nenhuma consideração a fazer, é só colocar o filamento e sair imprimindo. Creality, vamos lá. A Creality, por que eu falei que a gente dividiu em 2 categorias? Porque existe a Creality modelo com a extrusora antiga, tá? Com o hot end antigo, e existe a Creality com o hot end unicórnio. Então, K1 e a K1 Max, né, a Max do modelo antigo, do estoque antigo, ela vinha com aquele hot end menorzinho, aquele mais curtinho. As Crealities K1C e K1 Max, a Max que já vem no lote novo, ela já vem com o bico unicórnio, que é um bico mais longo. Enfim, eu vou fazer um review aí só sobre a K1C e sobre esse bico aí. Em breve eu vou trazer aqui no canal, não vou soltar spoiler nesse momento. Só dá para você entender que tem diferença entre as duas, tem diferença de calibração e tem diferença de comportamento da impressora com relação aos filamentos. Impressionantemente, eu só precisei fazer fine tuning aqui, calibração, para tentar extrair, assim, tirar leite de pedra com relação ao filamento, para ver se eu ganhava mais velocidade na impressão com o fine tuning, mas no perfil de PLA padrão, usando, presta atenção, usando o Creality Print 5.1, já fiz review aqui no canal, falei do 5.0 que estava cheio de problema, falei do 5.1 que teve os bugs corrigidos, tá? O link vai estar na descrição, vai lá, assiste para você entender. Mas usando o Creality Print 5.1, na Creality, eu não precisei fazer, para ter qualidade na impressão, eu nem precisei fazer fine tuning. Eu fiz para tentar ver até onde eu conseguia chegar em questão de fluxo, velocidade e tal, mantendo a qualidade da impressão. A diferença entre o perfil de fine tuning e o perfil padrão de PLA no Creality 5.1 com as impressoras K1 e K1 Max, ela foi tão insignificante essa diferença que um desses 3 benches aqui
foi impresso com o perfil padrão na K1 antiga ainda, tá? Não é nem a K1C, não é nem a com o bico unicórnio, é a K1 antiga. Um desses 3 aqui foi impresso nela com o perfil padrão e os outros foram impressos com o fine tuning. Na hora de carregar ele para cá, aqui para o estúdio, para eu poder, porque ele estava tudo separadinho lá dentro do escritório, e aí na hora de carregar para cá eu botei na mesma caixa e eu não consigo mais diferenciar, eu esqueci de escrever com a canetinha aqui embaixo qual que tinha sido impresso na K1. Eu não consigo mais diferenciar qual foi impresso na K1 e qual foi impresso com o perfil padrão, né, e qual foi impresso com o perfil tunado. Antes de eu começar a falar sobre as cores aqui, não esquece, já deixa o like aí, tá? E checa a sua inscrição, porque tem gente falando que as inscrições estão sumindo. Então verifica aí se você está inscrito, verifica se o sininho está marcado, para você não perder as notificações dos vídeos que a gente está lançando aqui. Tá? Tem gente falando assim, pô, eu sigo o seu canal aí há 2 anos e do nada parou de vir notificação. Quando eu entrei, a minha inscrição estava cancelada, eu não estava mais inscrito no canal. Então verifica aí para ter certeza de que você está inscrito e que não houve alguma presepada aí da plataforma para te desinscrever do canal. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo amarelo Fluor. O amarelo Fluor, ele tá na categoria dos in gel. O PLA in gel da Dyna é considerado por eles como um PLA Basic. Igual eu falei, eu não considero isso aqui PLA Basic. Por que que eu não considero? Primeiro, são cores únicas. Eu não sei se no outro vídeo eu mostrei o dragão e eu não consegui fazer jus no vídeo com relação às cores, tá? Eu vou tentar fazer uma calibração de cor aí para vocês conseguirem ver esse amarelo Fluor. Ele é sensacional, sou apaixonado por essa cor. Nesse caso aqui eu estou usando, essa impressão foi feita com amarelo Fluor, com o azul Prússia e o vermelho, deixa eu pegar aqui, vermelho Bordeaux. Tá? O vermelho Bordeaux tá só no olho, vamos ver se eu consigo aproximar aí. E o resto tá com o azul Prússia e o amarelo Fluor. Essa impressão aqui foi feita na X1 Carbon, utilizando o perfil PLA padrão e só fazendo aquela calibração automática dele. Pá, mandei imprimir, ok? Questão de dimensionamento, perfeito, foi tudo impresso no lugar, tá? E as cores são sensacionais, o acabamento sensacional. Azul Prússia, aqui eu fiz mais um teste, ó, porque eu adorei a combinação do amarelo Fluor com o azul Prússia. Esse é um fidget, é aquele fidget do foguetinho aí que a galera tá imprimindo um monte aí, tá todo mundo curtindo. Eu resolvi imprimir, e para vocês verem aqui, ó, questão de escala, só para vocês entenderem, o foguete foi impresso na K1 Max e a partezinha amarela aqui foi impresso na... deixa eu me lembrar. Não, errei. O amarelo foi impresso na K1 Max, o foguetinho foi na FlashForge, tá? E assim, ó, em 2 impressoras diferentes e dimensionamento perfeito, tá? Para a pecinha aqui do foguetinho. É um fidget, você pode produzir aí também, as cores são sensacionais, vai ser fácil você vender. Mas a gente tem aqui, ó, outras peças que são mais complicadas, ó, tipo a Tristeza, do Divertidamente, tá? O acabamento dela também sensacional, ela é cheia de suportes e tal, por causa do óculosinho dela, mas, assim, a qualidade do acabamento da impressão é impecável, sensacional. Além disso, a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui o nome, eu acho que eu deixei o rolo virado, vamos lá, desvirando, desvirando. Esse aqui é o verde mançana, ou verde maçã, tá? Eu vou falar sobre o verde maçã daqui a pouquinho, mas de alguns detalhes. Eu vou deixar os detalhes negativos para o final do vídeo para você entender algumas coisas que eu tive que enfrentar aí com esse filamento, mas dá uma olhadinha, ó, o Baby Yoda, também, cara, a qualidade da impressão sensacional. Próximo, vermelho Bordeaux. Lindo esse vermelho Bordeaux. Também, acabamento top. Aqui eu fiz um teste de fidget, tá? É impresso todo no lugar. Cara, é tirar da impressora e girar ele, tá? Dimensionamento desse filamento é sensacional. Aqui tem outro fidget, ó. Também, ó. Esse daqui é bem mais detalhado, bem mais apertadinho, ó. Mas mesmo assim, é tirar e girar ele. Dimensionamento top. Azul Safira.
Tá, ó, mais um fidgetzinho aqui também, ó. Esse azul é um azul muito bonito também. Tá, dá um... em combinação com o amarelo Fluor, eu ainda prefiro o Prusia. Mas é um azul bonito também para você usar em combinação. Escala, ó, mais um fidget. Perfeito, também é só imprimir e tirar da impressora. Agora a gente vai pro Boutique, ok? Diferença do Boutique para o Ingel é basicamente que o Boutique tem os aditivos que fazem expandir as camadas e tem um acabamento mais fosco. Eu sou suspeito de falar, eu gosto muito do filamento com acabamento fosco. Eu acho que ele dá um acabamento muito mais chique pro filamento. Esse azul aqui é o azul crema de cielo, ou azul ciano. Ele parece metalizado, ele é muito legal, muito bonito. Aí a gente tem o verde aviador. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui é mais fácil colocar na câmera, ó. Verde aviador, imprimi o Hulk aqui. Esse Hulk aqui é um trabalho do Eastman, tá? É um modelo pago, tá? Mas o cara faz uns bustos muito tops, então se você for baixar, por favor, baixe o original, vai lá no perfil. Ele tem um perfil no Printables, onde você pode assinar e ter acesso a todos os modelos pagos dentro da assinatura. Então não tem desculpa aí para você ficar pirateando os produtos desses modeladores que fazem esses trabalhos fantásticos, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês. Por último aqui, das cores que eu testei, eu tenho o Frutilha, que é justamente esse que eu falei que eu não consigo diferenciar qual eu imprimi na Creality K1 antiga e qual eu imprimi na FlashForge, porque ele tem basicamente, esse filamento ele vai basicamente bem em qualquer um deles. Aqui tem um pouquinho de string, ó, mas eu quis deixar para você poder ver a impressão real, tá? Como são pontinhas muito pequenininhas, é normal ele deixar essas strings, você tira isso com um soprador de ar quente ou mesmo com um isqueiro você retira isso. Mas eu quis deixar aqui para você poder ter uma ideia aí do acabamento. String é normal, não pode ter muito, tá? E não pode ser grossa, mas essa fininha aqui não tem como evitar, ok? Se você às vezes quer tirar as strings, você acaba forçando a retração do filamento e aí as emendas ficam ruins e tal, tudo mais. Então, às vezes é melhor você dar uma sopradinha de ar quente aí para tirar ele. Ok. Vamos falar de problemas? Vamos falar de problemas então. Eu tive problemas com os dois tons de verde, tá? O verde em gel, que é esse verde mais clarinho aqui, ó, que é o do Baby Yoda, e com o verde aviador, que é esse verde bonitão aqui, ó, do Hulk. Ok? Esse verde mais escuro aqui. Quais foram os problemas que eu tive com os tons de verde? O verde em gel, ele fosqueou dependendo da velocidade de impressão. Não é subextrusão, é só uma alteração de comportamento do filamento dependendo da temperatura e do tempo de exposição a essa temperatura. Então, ó, esse daqui, ó, foi antes de fazer o ajuste de temperatura, ok? E esse daqui foi depois de fazer o ajuste de temperatura. Para vocês verem na tela, ó, esse daqui, ó, tá fosco, esse daqui tá brilhoso, tá bonitão, ok? Então, dá para ver aí a diferença na tela? Ok. O que eu tive que fazer aqui? A temperatura padrão de impressão é 230 graus. Tá? Usei 230 para todos eles. Na Bambu, na FlashForge, na K1 e foi de boa. No perfil tunado, eu aumentei para 235 para ter um pouquinho mais de fluidez. Só que o verde em gel eu tive que colocar 250 para que o acabamento final ficasse uniforme, brilhoso. Mas é basicamente isso, não mexi em fluxo, não tive que mexer em nenhum outro tipo de calibração, só aumentei a temperatura para 250 para dar brilho na impressão, ok? No verde aviador, eu tive um problema diferente. Ele, em certos momentos, em certos pontos,
a sensação que eu tive é que o bico da Creality queimou o filamento. No Bench a gente consegue ver essa diferença bem. Eu acho que eu vou colocar no zoom lá, aí no estúdio, para vocês poderem ver, tá? Se não ficar bom aqui na câmera, eu vou colocar uma imagem de cobertura aí. Esse daqui, ó, bem pertinho da janela, parece que ele queimou o filamento. E aí eu calibrei, e depois da calibração ele ficou assim, ó. Tá? Ficou certinho, perfeitinho, bonitinho. O que eu tive que fazer nesse cara? Tive que baixar a temperatura dele para 215. Ok? Então, verde em gel eu aumentei para dar brilho, no verde aviador eu tive que baixar. Não é uma característica do Boutique em si, porque nenhum outro dos filamentos do Boutique eu tive. É uma característica da pigmentação, tá? Caso você não saiba, pigmentação colorida tem origem natural até hoje. Alguns vêm de origem vegetal, ou seja, é extraído de algum tipo de planta, flor, alguma coisa nesse sentido, alguns até de sementes, e mesmo depois de todos os tratamentos químicos, essa diferença da origem do material, do pigmento, acaba tendo algum efeito colateral que você ajusta. Ajustou a temperatura, ali o Baby Yoda com a temperatura correta, ó, brilhosinho, coisa mais linda, ó, sem nenhum fosqueamento, e também o Hook com a temperatura mais baixa de 215, 210, você pode fazer o ajuste aí dependendo da sua impressora, também não tem problema nenhum, ó, lisinho, perfeitinho, ok? Agora a gente vai falar sobre o nosso novo amigo aqui do Inventor, que é a nossa balança da Prix. Eu vou mostrar ela aqui, mas ela é pesadinha, tá? Deixa eu mostrar aqui nessa tela aqui, ó. Esse é um analisador de umidade. Analisador de umidade. Esse cara é um equipamento utilizado em laboratórios para fazer análise de umidade de materiais. E ele tem um nível de precisão extremamente alto. Em especial esse daqui, que é o da Prix, que é vendido aqui no Brasil pela Toledo do Brasil, tá? Pela Toledo Balanças. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa marca, tá? Você já deve ter visto aí no supermercado, no açougue, em algum lugar aí na tua cidade, você já parou na frente de uma balança e estava escrito lá Toledo, tá? A Toledo é uma empresa multinacional que está aqui no Brasil há décadas e é especializada em equipamentos para aferição, equipamentos de medição de alta precisão. Esse equipamento aqui, ele é o equipamento de medição de umidade mais preciso que tem no mercado. Esse modelo aqui em específico, ele faz a medição com uma precisão de 1 miligrama, tá? Ou seja, é 1 grama dividido por 1000. Só que existe um modelo ainda mais preciso que esse, que faz a medição com uma precisão de 0,1 miligramas, ou seja, são 4 casas decimais antes do 1 lá no final, tá? Na medição. Hoje no Brasil é o equipamento mais preciso que você tem para fazer esse tipo de medição. E você consegue fazer medição de umidade em produtos alimentícios, em produtos industriais e principalmente na indústria de plástico injetável. Então, para quem trabalha com impressão 3D, é o equipamento perfeito para você fazer a medição de tolerância de umidade do filamento, para a gente poder garantir a qualidade e também entender se aquele filamento tem uma tolerância ou não. No caso dos Dynalabs, então vamos lá, resultados dos testes. Eu vou trazer um review só sobre ela, tá? E explicando em mais detalhes. Mas basicamente a gente faz uma amostra de controle, tá? Que é uma amostra seca e uma amostra saturada. E a gente pega o mínimo e o máximo. No mínimo, esse material aqui ele é capaz de ficar completamente livre de umidade com apenas 24 horas aí armazenado numa bag com sílica gel, tá? Que é um processo barato, não demanda energia, só basicamente é você botar numa bag, selar a vácuo e deixar ele por pelo menos 24 horas. Eu acho que antes disso ele já está zerado, ok? Mas esse primeiro teste eu fiz com uma medição padrão aí de 24 horas. No outro a gente faz a mesma coisa, só que expondo ele à umidade, tá? A vapor, a água e deixando ele por 24 horas também. No Ingel a gente atingiu uma máxima de 0,4% de umidade absorvida. Posso dizer para você que essa é uma média boa? Olha, dos testes que eu já fiz com o analisador de umidade, ela tá abaixo da média dos testes que eu fiz, mas eu vou trazer mais reviews aqui e a partir de agora todos os reviews vão ter isso.
0,4 é a saturação máxima de absorção, ou seja, ela não consegue absorver mais que 0,4% do peso dela, da massa dela, em umidade. O que significa que se você vive numa região aí com 60% de umidade relativa do ar, em média, tudo mais, ele provavelmente vai estar absorvendo até menos do que isso em umidade absoluta ali dentro do material. Para você entender aí, você pega, por exemplo, uma região que tem 50% de umidade relativa do ar, você vai ter aí 0,2% de absorção de umidade, o que fica dentro de uma margem de tolerância sossegadaça para você nem precisar colocar o rolo de filamento numa bag o tempo todo, tá? Com sílica gel. É recomendado que você coloque ele dentro de uma bag para proteger da poeira, porque isso pode proteger aí, pode evitar que você entupa o seu hot end. Mas em nível de umidade, se você vive numa região aí que tem uma umidade relativa aí de 50%, 70%, acho que até 70%, dá para você não se preocupar tanto com questão de umidade em gel. No boutique ele tem uma taxa de absorção um pouquinho maior, tá? Ele ficou na casa do 0,66. Essa taxa de absorção provavelmente está relacionada com a questão dele ser um material mais poroso quando ele está em estado de filamento. Depois de impresso ele fica lisinho, tá? Mas no estado de filamento ele é mais poroso, então tem mais espaço entre as moléculas ali para absorver umidade, e ele tem aquele aditivo que eu falei que é para expandir as camadas. Então provavelmente esses aditivos acabam adicionando algumas características aí de absorção de umidade para esse filamento. Mas também não é o bicho, assim, tá? Não é aquela coisa assim, meu Deus, eu vou ter que deixar na sílica gel com 3 kg de sílica gel para absorver. Não. Teve dias aqui durante esses testes que a gente teve umidade relativa aí acima dos 80%, quase 90%. Os filamentos do boutique ficaram fora da bag, porque a gente estava fazendo várias impressões em várias impressoras, então tirava de uma, levava para outra e tal. E eles ficaram fora da bag por vários dias aí, enquanto a gente estava fazendo os testes. E o único, assim, que eu suspeitei da questão de umidade foi realmente o verde aviador, tá? Por causa justamente dessa aparência de queimado que também dá para você confundir com umidade, mas na verdade o problema era só a temperatura. No mais, eu não tive muita preocupação com a questão de umidade nesses filamentos, tá? Mas mais uma vez, gente, guarda na bag, porque tem que proteger da poeira, tá? A poeira vai grudando no filamento e a hora que passar pela tua extrusora e pelo teu hot end, vai entupir. Então, de qualquer maneira, deixa numa bag, deixa num armário bem fechadinho. Se você vê que ele começou a se comportar meio estranho, sílica gel, dá uma secada nele e aí você faz um teste com ele seco, tá? E seco não é passar toalha, seco não é colocar no quarto e falar, não, aqui tá de boa, tá... Não, seco é na bag com sílica gel. Aí você garante que o filamento está sequinho e você pode fazer os testes, e aí se os testes não saírem bem, você sabe que é calibração, beleza? Se tem um filamento que eu já testei até agora, que dá para você chamar de premium, é esse da Dynalabs. Tá? Não foram só esses testes aqui que a gente fez para apresentar no vídeo, mas a gente usou ele realmente para imprimir coisas. Eu fiz suporte de pilha, eu fiz um monte de utilitários, tudo utilizando esses materiais aqui da Dynalabs, e eles são sensacionais. Fora as cores únicas, né? Tipo, pô, esse bordô aqui, esse amarelo flúor, eu vou mostrar de novo aqui, ó. Esse amarelo flúor, tá? E esse azul, que é o azul Prússia, eu sou apaixonado por essas cores aqui, achei sensacional. E são cores únicas da Dynalabs. Se você quer comprar o filamento Dynalabs, ele tá lá na 3dcuritiba.com.br, ok? Gente, esse filamento aqui, o cupom do inventor não dá desconto para ele, tá? Infelizmente. Ele não gera comissão nem crédito pra gente lá, pra gente poder converter isso em mais materiais para review, e não tem desconto. Mas o cupom do inventor vale para quando você vai comprar sua impressora lá na 3D Curitiba, você pode utilizar. E se você utilizar o cupom do inventor lá enquanto for comprar o filamento, mesmo que não dê desconto, você ajuda a gente, porque mostra para a empresa, mostra lá para 3D Curitiba que você viu o review aqui no canal. Então é a mesma coisa que você falar, ó, tô comprando aí por indicação lá do Garagem do Inventor, beleza? Beleza. Tá? Porque você ajuda a gente a mostrar para a empresa que a gente fez um review sincero, que você entendeu as características do material e que mesmo assim você tá comprando para testar, para experimentar, porque o filamento apresenta características que vão atender às suas necessidades, ok? Então,
Era tudo por hoje, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever e já deixar o like aí, porque é muito importante pra gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e lembrar, vamos continuar inventando. Até a próxima.